nosso Qualidade de Vida com o Dr. Giovanni Pedruzzi, e aqui tem transformação. E transformação que ocorre rapidamente, que é melhor ainda. Muito prazer estar no programa novamente, Rose. Prazer é todo nosso, Dr. Giovanni. E aqui na tela, um caso realmente que a gente ama. O primeiro caso que a gente vai mostrar hoje, Rose, é essa transformação do diastema, esse espaço que a gente tem, às vezes, entre os dentes, que no caso desse paciente era entre os centrais, e a gente fez duas lentes de contato de porcelana e colou nos dentes, né? Esse é um tratamento muito procurado hoje, porque é um tratamento que não tem desgaste do dente, é um tratamento que preserva completamente a estrutura do dente, e essas lâminas são coladas então na frente dos dentes, dando todas as características que a gente quer, corrigindo os defeitos, trazendo a coloração, o formato, tudo aquilo que a gente gostaria e de forma muito rápida, como tu falou, né? Mas rápido quanto, doutor? São duas consultas. A gente faz a moldagem inicial, né? E aí o laboratório vai confeccionar essas lâminas. O laboratório é aqui mesmo, no mesmo prédio, né? Há 40 anos já que o meu pai coordena essa área das próteses, né? E a gente então confecciona essas lâminas, e aí na segunda consulta a gente vai provar, vai colocar, né, nos dentes e ver como é que tá, se não precisa nenhuma alteração, se precisar qualquer coisa já volta ali para o laboratório, a gente já corrige. E aí faz a colagem, então, que é com um cimento resinoso, que não tem risco de cair, fica muito forte, uma colagem muito segura. E aí, então, esses dentes ficam como a gente gostaria, com todos o formato, a cor, corrige os apinhamentos, os espaços, tudo isso a gente consegue dar através dessas lâminas, que se chamam popularmente, né, o pessoal conhece por lente de contato dental, já que elas são muito fininhas. E por isso que a gente consegue fazer sem desgastar o dente, porque elas são tão finas, né, que a gente não precisa colocar, digamos, diminuir o dente para depois aumentar com elas. Então é um tratamento muito procurado hoje. E aí a gente tem essa perfeição, assim, né, no sentido de que ao colar as facetas ou as lentes de contato, a gente não consegue distinguir que esses dentes não são naturais. Eles parecem realmente o dente da pessoa, só que sem os defeitos. Então fica um tratamento extremamente natural, né? Perfeito. Bom, e aí a coloração também muda? Nesse caso a gente já tinha feito o clareamento. Aqui eu tirei a foto no mesmo dia, né? O antes e depois de colar. O clareamento a gente tinha feito com laser antes, já, né? Então já estava com os dentes bem branquinhos, e a gente fez então a colagem das facetas para eliminar o diastema, né, o espacinho ali. Diastema é esse espacinho que é muito comum. Tem muita gente que tem, principalmente entre os centrais, mas pode ser em qualquer lugar da boca. Tem gente que tem nos de baixo, ou entre o lateral e o canino, tem vários lugares, né, que pode aparecer. E aí dá para corrigir em todos? Em todos, em qualquer lugar. Tem casos que a pessoa tem vários diastemas, assim, 4, 5 na boca, e a gente corrige tudo através de facetas, sem precisar usar aparelho. Então é um tratamento que não tem por que a pessoa não gostar dele, porque não precisa passar por todo aquele período do aparelho, não precisa desgastar o dente, é apenas colado rapidamente, um tratamento muito eficiente, né, muito eficaz. Claro que tem casos que é mais indicado o aparelho, quando tem grandes discrepâncias, mordida cruzada, mordida aberta, muitas situações que o aparelho vai trazer vários benefícios, mas em casos assim onde não tem tantas discrepâncias, as facetas ou as lentes de contato, elas fazem todas as correções necessárias. É uma ótima solução. Então, vou passar para o segundo caso. Esse caso a gente cobriu os dentes, tá, com lâminas e jaquetas também de porcelanas em alguns dentes. Então foram coberturas de porcelanas puras. Hoje as porcelanas não têm mais metal nos dentes, né, Rose? Antigamente, por baixo da porcelana havia uma camada de metal, e isso fazia com que a estética ficasse prejudicada. Hoje, olha só como fica natural, né? Se a gente for ver o antes e depois, né, esse sorriso a gente fez automaticamente o clareamento, né, a gente fez eles mais branquinhos, fez no formato certo, e eles não estragam mais, eles ficam sempre assim, eles não vão mais ter uma degradação, sabe, ao longo do tempo a porcelana não muda. É claro que a pessoa tem que ter um cuidado com a gengiva, com a saúde gengival, do periodonto e dos tecidos em volta dos dentes, mas as porcelanas elas não se alteram, então é um tratamento extremamente durável.
É um tratamento muito eficiente, eficaz para trazer esses benefícios estéticos. E também com relação à limpeza, é muito fácil de fazer limpeza, porque essas porcelanas elas são tão lisas que a placa bacteriana ela não gruda, então favorece muito a limpeza dos dentes. E o que ela tinha nos dentes, doutor? Ela já tinha algumas restaurações. São restaurações. E a gente vê, Rose, que essas restaurações elas amarelavam, né? As resinas, elas com 2 anos, 3 anos de uso, elas já estão impregnadas com os pigmentos da alimentação, né? Às vezes a pessoa toma muito café, muita coisa assim, e aí vai amarelando as resinas, porque elas são materiais porosos, além de ser frágeis, né? Então a gente ouve falar muito de pessoas que trocam as restaurações de amálgama, daqueles metais, por resina e se arrependem porque não dura. E é verdade, porque as resinas são muito frágeis, mas existe uma solução. A amálgama é aquela cinza? É aquela cinza, aquela de metal, né? Que chama bastante atenção, antigamente, né? E aí, além de ser tóxico, né? Esse metal tem mercúrio, ele não faz bem à saúde. Além dessa questão, né, de saúde, a questão estética fica completamente prejudicada. E como que a gente faz a substituição com segurança, com materiais que vão durar, né? Não com resinas? A gente faz com porcelanas ou com cerômeros, que são materiais que têm a resistência do dente natural e são estéticos. Eles não têm o problema de trocar o metal pela resina e estragar alguns anos depois, né? Eles são materiais extremamente fortes. Então, se a gente remover uma amálgama e colocar uma resina, a gente vai acabar se arrependendo muitas vezes, né? Claro que isso tem que ver o formato. Às vezes, se é pequenininha a restauração, não tem problema, aí ela até vai aguentar. Mas quando envolve mais de uma face do dente, envolve a lateral do dente, sabe, envolve 2, 3 faces do dente, aí precisa se fazer com um material próprio para isso, um material forte, não com resina, né? Então a gente faz com o cerômero, faz com a porcelana. Aí em 2 consultas a gente tem o dente esteticamente como a gente gostaria e com a resistência que a gente precisa para morder qualquer coisa sem medo, né? Então a gente vê o benefício estético, né? Praticamente não se reconhece esse sorriso, né? Com certeza. A gente cobriu ele então com as porcelanas. E esse avalado que tinha no dente também? Tu vê que o formato estava, né, alterado também. Ele era um formato característico dos dentes dela. Claro que tinha algum desgaste também, né? Mas os dentes dela tinham um formato que ela não gostava. Então a gente fez, né, um protótipo, a gente chama de mock-up, é um provisório que já imita o definitivo para a paciente já ver como é que vai ficar antes de estar pronto. Então aí ela tem a segurança de que vai ficar realmente como ela gostaria. E mesmo assim, a gente ainda prova, né, Rose? A gente coloca os definitivos na boca e testa, vê toda a questão estética, a paciente se olha, a pessoa fica segura até o momento de a gente decidir colar, a gente vê que realmente é isso que a gente queria e a gente faz a colagem. E a questão, por exemplo, o ponto de contato dos dentes. Às vezes a pessoa tem lugares onde entra alimento, a pessoa morde, entra ali um pedaço de carne, entra uma fibra, né, alimentar, um pedaço de fruta, alguma coisa. Então, a gente fazendo esse tipo de trabalho, a gente deixa os pontos de contato entre os dentes extremamente precisos. A gente consegue fazer eles encostarem, mas a gente consegue passar o fio sem desfiar, mas ao mesmo tempo tem um ponto de contato justinho para que o alimento não fique entrando. Então é um trabalho que dá uma perfeição, né, de mastigação, de oclusão, né, fica realmente bem correto. Ideal. E a diferença a gente vê de longe. A estética, né, os apinhamentos, né, tudo aquilo, os defeitos que tinham foram todos corrigidos. E a pessoa fica realmente feliz. E quantos dentes foram mexidos aqui, doutor? Nesse caso foram 21 dentes. 21 dentes. A gente fez 10 em uma arcada e 11 na outra arcada. Então todos os que aparecem a gente fez. Foram alterados. Esse cobrimento então com as porcelanas puras. E quanto para terminar um trabalho como esse? Quanto tempo? Quanto tempo? Esse é um trabalho um pouquinho maior. O mínimo que se leva para fazer uma reabilitação dessa seriam 2 semanas, tá? Que é um tempo muito curto para uma alteração tão grande. Exatamente. Dentro dessas 2 semanas é o tempo que o laboratório vai levar para produzir essas peças. Elas são feitas artesanalmente, é um trabalho extremamente minucioso, onde nenhuma pessoa vai ter o sorriso igual a essa pessoa. A gente faz personalizado de acordo com as características e daquilo que a gente quer buscar
para o paciente. Sim, é um trabalho único. É único, né? Ninguém vai ter nada igual a isso. Né? E um outro caso, então, que a gente também fez essa mudança, né? Veja que o sorriso dessa paciente, que era bem jovem também, a gente chama de invertido, assim, a linha do sorriso ela estava ao contrário, estava tipo um sorriso triste, sabe? Não estava acompanhando o lábio. E aí a gente fez os dentes na proporção correta, e aí traz uma mudança muito grande, né? Assim, até mesmo no comprimento, né? Os dentes estavam curtos, estavam um pouco para dentro, a gente conseguiu dar todas as características através dessas lâminas de porcelana, né? Esses cobrimentos de porcelana, que trouxeram esse benefício estético. Olha como mudou muito, né? Mudou, ela até sorri agora mais espontânea, mais feliz, né? Então, mas essas porcelanas realmente trouxeram um panorama completamente outro. Mudou muito a odontologia, até por ser um tratamento muito conservador, por a gente não precisar mais fazer desgaste nos dentes. Então isso não tem agora por que a pessoa não fazer. O dente fica preservado ali embaixo, protegido, através dessas coberturas de porcelana pura, que são altamente resistentes. Então é um sorriso para décadas de uso, né? Não vou dizer para a vida toda, mas assim, tem condições, né? Até se a pessoa cuida, de durar a vida toda. Sim. E não tem sofrimento. A gente tem essa questão do sofrimento, é importante que a gente cite a sedação que a gente tem, né, com o óxido nitroso. A gente faz essa sedação com o gás, que é um método de anestesia usado no primeiro mundo há muito tempo, e que, se a gente for num consultório dentário nos Estados Unidos, por exemplo, nenhum consultório não vai usar isso, né, essa sedação com óxido nitroso. E a gente disponibiliza isso aqui em Porto Alegre para a pessoa poder ter um tratamento muito tranquilo, né, sem sofrimento, sem realmente, mesmo que precise cirurgias ou outras coisas assim, não vai ter sofrimento. E esses tratamentos que a gente mostrou, quando são feitos sem desgaste, eles não precisam nem usar a broca, não precisa nem sedação, não vai sentir nada mesmo. Que de broca a gente nem ouviu falar. Exatamente. Então tá, esse caso maravilhoso e outros tantos, né, pra gente mostrar que realmente é possível mudar. E a odontologia tem um leque enorme, o céu é o limite realmente agora, né? Sem dúvida. Quanto à questão estética, né, as lentes de contato dentais, e também a questão dos implantes, que a gente faz muito e solucionam aqueles casos onde a pessoa perdeu dentes, né? Os casos mais graves têm solução também, graves, né? Não é só a questão estética, consegue se resolver todas as questões. Até para quem usa dentaduras, para pessoa que tem mais idade, usa próteses totais, enfim, né, às vezes quem está assistindo tem ali uma avó, tem a mãe que usa uma prótese móvel, e a gente consegue hoje fazer com carga imediata os implantes fixos, né, a pessoa consegue voltar a mastigar os alimentos e ter toda a estética e a segurança de não precisar remover a prótese mais. E para quem está nos ouvindo, nos assistindo e pensando, isso é lindo, realmente faz uma transformação gigantesca, mas não é pra mim, porque deve ser um tratamento revolucionário, claro, mas não cabe no meu bolso, cabe no bolso de todo mundo, porque tem com certeza várias técnicas, né? Sim, tem mas tem uma que opções. Cabe no bolso da gente, tem muitas opções. Tem opções de porcelanas mais simples, tem opções de cerômeros, que são misturas de porcelana com resina, reduz muito o custo. Tem as resinas, né? Mas então vai ter opções para todos os bolsos, com certeza, todo mundo pode fazer. Todas com resultados como esses que a gente mostrou no programa de hoje. Sem dúvida. Todas têm uma mudança estética, né, total. Para todos ficarem com com esse sorrisão, né? Que a paciente aqui ficou. Doutor, adorei os casos de hoje e semana que vem tem mais. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade.